Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre planejamento. Sabemos que o planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer organização e toda ação exige um mínimo de planejamento para que você tenha o resultado esperado. As organizações ou empresas privadas, seja qual for o seu tamanho, costumam elaborar o planejamento em forma do plano de negócio, bem detalhado, com estimativa de custo, de despesas, com previsão de retorno do investimento, faturamento mensal, anual, enfim. Quanto mais completo, mais detalhado for o plano de negócios, ou quanto mais a fundo o empreendedor conhecer o seu negócio, maiores serão as chances de sucesso. E no caso da administração pública não é diferente. É necessário um mínimo de planejamento para que o gestor público possa ter condições de atender às demandas e às necessidades da população com eficiência, maximizando resultados, evitando desperdício de tempo e de recursos públicos. O planejamento principal é aquele elaborado de forma global, mais abrangente, geralmente se expressa na figura do PPA, o Plano Plurianual, o qual veremos mais adiante. Mas cada departamento ou secretarias deve ter o seu planejamento próprio, com metas e objetivos, ações bem definidos para aquele determinado setor da administração. Daí a importância da equipe de gestão. Quanto mais capacitados, preparados tecnicamente eles estiverem, maiores serão as chances da administração conseguir garantir direitos e serviços essenciais com qualidade à população. Vamos definir o planejamento da seguinte maneira. É delinear um caminho, definir, é escrever hoje o que se pretende para o futuro. Planejar é saber o que fazer, quando fazer, onde fazer, como fazer, com quanto fazer e para quem. De posse dessas informações, fica bem mais fácil saber qual direção a ser seguida. O planejamento ele possui 3 fases principais. A primeira fase é o planejamento estratégico. É um planejamento de longo prazo. Ele busca uma visão mais ampla da organização, busca uma visão da organização como um todo e não só em setores. Podemos usar aqui como exemplo o Japão. É um país que costuma fazer esses planejamentos de longo prazo, tipo de 30, 40 anos. Eles definem hoje como será o país para as próximas gerações de forma contínua, como tem que ser. E é o que parece ter dado muito certo por lá, né? Bem que o Brasil poderia se inspirar nesse exemplo. Aí o planejamento tático, que é aquele de médio prazo, de nível departamental, é responsável por criar metas e condições para que as ações estabelecidas no planejamento estratégico sejam atingidas, e o planejamento operacional, é aquele de curto prazo, é a fase de execução das ações previamente estabelecidas ou planejadas nas outras fases. Princípios do planejamento. O planejamento público possui alguns princípios que visam dar direção à atividade de planejar na administração pública, que são eles: a racionalidade, previsão, universalidade, unidade, inerência e continuidade. Racionalidade é a essência do planejamento. Tem a finalidade de fixar uma conduta que propicie o máximo de aproveitamento dos recursos empregados. A previsão deve fixar um período dentro do qual os objetivos serão atingidos, se é em curto, médio ou longo prazo. Universalidade deve abranger todas as etapas do processo econômico, social e administrativo. Unidade: o planejamento deve ser feito de forma que se evite duplicidade de esforços, precisa ser orgânico e compatível a fim de evitar desperdícios de recursos. Inerência: nada será realizado com eficiência se não houver planejamento de suas diretrizes em acordo com a mutação do meio social. E continuidade: o planejamento deve ser permanente, de duração ilimitada. Níveis do planejamento. Os níveis de planejamento constituem-se na delimitação do campo de abrangência do planejamento da administração pública. Planejamento global, planejamento regional e planejamento setorial. Planejamento global. A política
são políticas de desenvolvimento para o crescimento do bem-estar econômico, medido pelo produto nacional total ou pelo produto nacional per capita, para a redução dos níveis de pobreza, desemprego, desigualdade e para as melhores condições de saúde, educação, moradia, transporte para a população, por exemplo. Planejamento regional objetiva solucionar problemas de determinadas regiões, de modo a corrigir o desequilíbrio entre essas áreas. E planejamento setorial abrange um determinado segmento social e econômico, como saúde pública, habitação, educação, segurança, entre outros. Elementos do planejamento. Planejamento possui 3 elementos principais, que são eles: planos, programas e ações. Os planos consistem na definição de diretrizes gerais do governo. Programas constituem-se de um conjunto de ações denominadas de projetos, atividades, operações especiais e ações não orçamentárias com objetivos pré-estabelecidos, visando a solução de um problema da sociedade ou o aproveitamento de uma oportunidade de investimento. E as ações compreendem os projetos, as atividades, as operações especiais e as ações não orçamentárias de um determinado programa. Ou seja, o governo faz planos, transforma esses planos em projetos e, para tirar esses planos do papel, ele precisa agir, que é a ação. E por hoje vou ficando por aqui. Inscrevam-se, deixem seus comentários e até breve. Valeu!